Meus irmãos, nós vamos observar e extrair o ensino de Deus para nós nessa noite, a partir desse texto da segunda multiplicação de pães e peixes. O Senhor já nos ensinou sobre a primeira multiplicação no domingo passado. E nós queremos que todos estejamos em espírito de oração, clamando a misericórdia de Deus, para que Ele nos ensine a Sua palavra nesta noite. Meus amados, aqui nós encontramos a segunda multiplicação de pães e peixes que o Senhor Jesus realizou e que foram registradas nos evangelhos. Aqui nesse texto de Marcos, Jesus está em território estrangeiro. Se você observar o capítulo 7, no verso 31, diz que de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Isso era uma região de gentios. Jesus aqui está fora do ambiente judaico. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, por isso esse nome, Decápolis. Não era o nome de uma cidade, era o nome de um conjunto, uma espécie de liga de cidades, uma liga de 10 cidades, por isso o nome Deca, 10, né? E Polis, é a cidade, Decápolis. O texto aqui diz, no verso 10 do capítulo 8, que Jesus partiu para as regiões de Dalmanuta, era uma dessas 10 cidades, Dalmanuta. Então observe que Jesus está em território gentil. Marcos registra essa segunda multiplicação de pães e somente Mateus, dos 4 evangelhos, registram, além de Marcos, essa segunda multiplicação dos pães e peixes. Nem Lucas e nem João vão relatar esse milagre. Mas observe, meus amados, que Marcos está relatando algo que Jesus realizou no meio de gentios. Isso já nos mostra, irmãos, que Jesus ele tinha uma visão missionária, e na visão missionária de Jesus estava incluído o povo gentil. João vai nos dizer que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus disse certa vez, né, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que Jesus tinha um propósito nisto, mas ele tinha uma finalidade missionária, e no próprio Jesus, na sua atitude, ele já mostra compaixão pelos gentios. Ele mostra que veio também para os gentios. E então ele vai agora na região dos gentios. E observe, amados, ele repete um milagre que ele tinha realizado antes entre os judeus. O episódio da primeira multiplicação de pães e peixes, ele se dá no contexto de judeus, e o da segunda no contexto de gentios. Então observe, amados, que a compaixão de Jesus, ela é mostrada não só para o povo judeu, não só para o povo da antiga aliança, mas ela é também mostrada, ela é também voltada para os gentios. E observe que o fato de termos o relato desses 2 milagres, tanto a primeira quanto a segunda multiplicação de pães e de peixes, é porque tem algo para nos ensinar aqui. Não foi à toa que Marcos e Mateus registraram as 2 multiplicações de pães e peixes que Jesus realizou.
eles repetem esse relato porque há algo a mais aqui para nós aprendermos. E uma das primeiras coisas, meus irmãos, que nós vamos aprender aqui é as lições com respeito à compaixão de Jesus. Observe, meus amados, que aqui nós temos uma multiplicação de pães. O texto diz que eram alguns peixes, 7 pães e alguns peixes. E nós vamos ter também, na segunda parte do relato, nos versos 11 ao 13, a incredulidade dos gentios, ou melhor, dos fariseus. Enquanto os gentios estão procurando Jesus, os fariseus continuam incrédulos. Aqui a gente tem o pão que Jesus alimenta aquele povo e tem a incredulidade dos fariseus. Mas observe, amados, que a compaixão de Jesus aqui, ela é demonstrada também aos gentios. Versos 1 e 2 diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Jesus está compadecido daquela gente. Ele já havia alimentado uma multidão às margens do mar da Galileia, na primeira multiplicação. Agora ele está no território gentil e ele se compadece daqueles homens, ele se compadece daquela multidão. E observe, meus amados, esse aspecto de Jesus e também aos gentios, ele nos mostra o aspecto do reino de Deus abrangente. Ele aponta para o reino de Deus em sua totalidade, que inclui homens e mulheres, ou seja, que inclui pessoas de todos os povos. Não devemos nos esquecer, meus irmãos, que havia um entendimento ali, inclusive entre os apóstolos, até mesmo no início do desenvolvimento da igreja. Nós vamos encontrar aquela situação em que os apóstolos estavam ainda querendo impedir a entrada dos gentios, não só os apóstolos, mas a igreja no início. Os primeiros cristãos ali, que eram judeus, eles têm alguma dificuldade quando os gentios começam a chegar e entrar na igreja. E eu não sei se seria necessário, mas deixa eu fazer esse esclarecimento aqui. Estou falando aqui o tempo todo judeu e gentil, judeu e gentil. O que é o gentil, né? Talvez alguém possa ter dificuldade de entender isso. O gentil é todo aquele que não é judeu. Então eu sou gentil e você também é gentil. Se tiver algum judeu aqui, então ele não é gentil. A não ser que não tenha nenhum judeu aqui, todo mundo é gentil. E no início, meus amados, os apóstolos e os demais cristãos ali, os cristãos judeus, inicialmente eles entendiam que a salvação era um privilégio somente para judeus. É tanto que quando os gentios começam a entrarem para a igreja, há uma certa dificuldade ali, é preciso que haja um entendimento. Mas observe, amados, Jesus está mostrando que o reino, ele está amplo para pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, abrindo o seu reino tanto para judeus quanto para gentios. E Jesus demonstra compaixão por aqueles que não eram israelitas, aqueles que não tinham antes a fé, aqueles que antes estavam sem Deus no mundo, usando as palavras da Escritura, estavam vivendo separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Jesus sentiu compaixão por essas pessoas. E verdadeiramente, meus amados, o amor de Jesus, ele ultrapassa todo o entendimento. Observe que o texto diz que aquela gente permanecia com Jesus durante 3 dias, verso 2.
Eles estavam ali aos pés de Jesus, esperando algo de Jesus. A ideia de permanecer aqui, a palavra permanecer no verso 2, ela traz a ideia de alguém que permanece num lugar esperando algo. Alguém que permanece num lugar esperando receber algum benefício. Aquelas pessoas não estavam ali à toa, não estavam ali apenas porque a multidão estava aí, então vamos ficar. Aquelas pessoas estavam ávidas para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles estavam ávidos para receberem o ensino de Cristo, enquanto que os fariseus, a liderança religiosa de Israel, continuava cética. Os fariseus eram os maiores críticos de Jesus e estavam o tempo todo ali combatendo o Senhor Jesus. Então observe, amados, que Jesus, ele atrai os gentios. Verso 3 diz assim: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Eles estão aqui faz 3 dias. Eles estavam ali atraídos pelo Senhor Jesus. E no versículo 4 nós vamos encontrar a falta de compreensão dos apóstolos. Observe na sua Bíblia. Os discípulos responderam: de onde poderá alguém fartar essa multidão com pão nesse deserto? Nós estamos num deserto. Esse povo está com fome. Onde é que a gente vai arrumar pão para esse povo? E observe, amados, que a preocupação de Jesus aqui, quando ele conversava com os discípulos, é claro que assim como nós vimos na primeira multiplicação, Jesus, todo aquele diálogo de Jesus com os discípulos era para ensinar, para testar os discípulos e para ensiná-los, mas o texto diz que Jesus sabia o que estava para fazer. Aqui não é diferente. Ele está conversando com os seus discípulos para ensiná-los, para trabalhar no seu entendimento, na sua compreensão. Mas é óbvio, é claro que Jesus sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que estava para fazer, ele sabia. Mas ele começa a conversar com os discípulos. Observe, meus amados, que na primeira multiplicação dos pães, os discípulos tomaram a iniciativa de dizer assim: ó Senhor, manda esse povo embora, despede esse povo. Observe no capítulo 6 desse mesmo Evangelho de Marcos, no versículo 35, é o relato aqui da primeira multiplicação dos pães. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e a hora já é avançada. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos, na primeira multiplicação, eles foram pedir a Jesus para mandar o povo ir embora. Agora observe que a questão enfrentada na segunda multiplicação era mais grave. Sabe por quê, amados irmãos? Porque na primeira multiplicação, a preocupação dos discípulos era o dinheiro para comprar o pão. Você está lembrado? Que eles disseram: ó, nem 200 denários dá para alimentar esse povo todo. Nem 200 denários de pão dá. Manda o povo embora, porque eles vão comprando por aí, pelas aldeias onde eles forem passando, por aí tem. Só que agora a situação é muito pior. Qual é a situação agora? Onde é que a gente vai encontrar pão para fartar esse povo? O texto não diz aqui. Provavelmente eles também não tinham dinheiro, mas agora, ainda que tivesse o dinheiro, o problema estava na falta do pão, na falta de recurso. Não havia lugar para comprar o pão, o lugar era deserto, a multidão era grande, já era tarde. E os discípulos ficam aqui não compreendendo e não veem uma saída. É interessante, irmãos, observar, eu gosto muito de observar nos evangelhos essa dinâmica.
Pense comigo, raciocine comigo aqui. Não fazia muito tempo que os discípulos tinham visto Jesus multiplicar os pães e tinha alimentado 5.000. A multidão que Jesus tinha alimentado na primeira vez era ainda maior. Essa também não era pequena não, era 4.000 homens. E na primeira multiplicação eram 5.000 homens. A multidão ainda era muito grande, mas a primeira era maior. E os discípulos tinham visto aquilo. Irmãos, imagine que memória curta. Eles não se lembraram do que Jesus tinha feito. Parece que eles têm ainda um coração endurecido. Eles olham para as dificuldades, eles olham para as circunstâncias. Lembra do hino que a gente canta? Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, o seu grande amor. Os discípulos não conheciam esse hino, eles estavam olhando para as circunstâncias. E qual era a circunstância? A multidão é grande, tem 4.000 homens, e aí se calcular com mulheres e crianças, dá uma multidão enorme, de umas 15.000 pessoas. É uma coisa até difícil da gente imaginar. Esse povo todo no deserto. Mas eles estão olhando a circunstância, eles não estão olhando para Jesus. E aqui, irmãos, está uma lição muito importante para nós. Há momentos maus na nossa vida, momentos difíceis, difíceis para valer, como diz o Grupo Logos. Momentos maus e difíceis para valer. Mas nesses momentos difíceis, nós precisamos aprender a olhar para Jesus e não para os problemas, porque problemas todos nós vamos enfrentar. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para quem está do nosso lado. Quando os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade, eles estavam ali lutando, remando, batalhando, a luta era grande, e eles estavam acreditando que iam morrer, que iam afundar. Quantas músicas já foram feitas, né? Sobre esse relato da tempestade no mar. Como nós cantamos no Salmozinho: não se te dá que morramos? As ondas nos dão pavor, mestre. Observe, irmãos, o pavor era grande. No outro episódio, também no mar, você vai lembrar de Pedro, aquele episódio muito conhecido de todos nós. Pedro começa a andar sobre as águas, e o que é que acontece? Em um dado momento, Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para onde? Para as ondas, os ventos, para os perigos que estavam ao seu redor. Fica imaginando, né? As ondas com certeza estavam ali, não era aquele cenário de águas calmas e serenas. Era ondas, era vento, era tempestade. Enquanto Pedro estava caminhando e olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas na hora que ele olhou para os perigos, quando ele desviou o olhar de Cristo, ele começou a afundar. Observe, irmãos, nós precisamos aprender isso com os discípulos. Existem lições que nos ensinam a não errar, como outros erraram. Nós podemos aprender com o erro dos outros, e a gente sofre menos. Tem gente que prefere errar para poder aprender, né? E outros que erra e ainda não aprende, continua no erro a vida inteira. Mas sábio é aquele que aprende observando o erro dos outros, e ele não precisa passar pelo mesmo erro, porque ele já viu
o resultado. Então observe, meus amados, aqueles discípulos, eles veem o problema, mas eles não percebem que a solução está do seu lado. E no versículo 5, nós vamos encontrar aqui o que é que Jesus faz. Nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, o poder de Jesus. A partir do versículo 5, ele pergunta aos discípulos: quantos pães vocês têm aí? Eles responderam: 7. Mais uma vez, irmãos, é óbvio que Jesus sabia o que estava acontecendo. Será que Jesus não sabia que tinha 7 pães? Ele sabia. Por que então ele pergunta aos discípulos? Há um porquê. Jesus faz questão de que os discípulos percebam a incapacidade. Essa conversa de Jesus com os discípulos, ela é didática. Jesus está ensinando. Quantos pães é que vocês têm aí? 7, Senhor. Ao responder, nós temos 7, é uma reflexão para eles, no sentido de que, 7 não dá para nada. 7 pães diante de uma multidão como essa, não é nada. Jesus diz: então, traz para cá. Observe, amados, eles estão no deserto. É interessante que a palavra hebraica para deserto, ela significa separado da vida. Deserto significa separado da vida. O que é que nasce no deserto? Nada. No deserto não tem vida, não nasce nada. Deserto é algo separado da vida. E pão, na Bíblia, é vida. Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Pão é vida. Nem só de pão viverá o homem. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus lembrou isso? Nem só de pão. Porque o pão é a vida. Sem o pão, e pão entenda-se, né? O alimento diário. Sem o pão não há vida, a pessoa morre. Fraca. Morre de fome. Pão é vida. E observe a situação. Eles estão no deserto e lá não tem nada. É algo impossível. Como é que a gente vai fazer, Senhor? Eles só esqueceram, meus amados irmãos, que não há impossível para Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E observe, amados irmãos, que Deus, Ele age na nossa vida quando os nossos recursos são insuficientes, quando nossos recursos acabam, quando nós não temos recursos para resolver a situação. É a hora que Deus diz: agora é comigo. A nossa dificuldade, irmãos, é porque nós muitas vezes seguramos as coisas na nossa mão e não deixamos que Deus faça o milagre na nossa vida. A gente fica agarrado muitas vezes com as coisas. É como aquela historinha, né? Aquela comparação, aquela ilustração. A criancinha estava brincando com a moedinha e tinha um jarro numa mesa lá na sala, um jarro muito fino, muito caro, muito bonito. E a criancinha estava brincando com a moedinha e o jarro ele tinha uma parte mais fina no meio, né? Enquanto a criança estava brincando, a moedinha caiu lá dentro do jarro e ele colocou a mão. Então ele pegou a moedinha, ele colocou a mão lá e quando ele pegou a moedinha, que ele fechou a mão, o que é que acontece com a mão? Enlarguece, né? A mão da criancinha passou para pegar a moeda. Mas quando segurou a moeda, que foi puxar, a mão não saía. E ele ficou ali tentando puxar. Aí a mãe chegou e disse: meu filho, que? Ele disse: minha moedinha. Ela disse: solte a moedinha. Ele: não quero, eu quero minha moedinha. Mas se você não soltar a sua moedinha, sua mão não sai.
E a mãe preocupada com o vaso, porque o vaso era caro. E demorou muito, né, para a mãe convencer aquela criancinha a soltar a moedinha. Mas a mão dele só saiu quando ele soltou. E depois que ele soltou e tirou a mão, a mãe foi lá e tirou a moedinha e entregou para ele. Que moedinha é essa na nossa vida que a gente se agarra nela? Qual é a moedinha da minha vida e da sua? Que a gente fica apegado nela e ela não deixa a gente tirar a mão do vaso, porque a gente está agarrado nela. Jesus primeiro mostrou aos discípulos que eles não tinham recursos. Vocês não têm condições. Quando ele pergunta quantos pães vocês têm, que eles respondem 7, Jesus está mostrando a eles: vocês não têm o que fazer. Os recursos de vocês são insuficientes. Agora observe, meus amados, que Jesus então ele toma uma atitude. Verso 6, ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. É interessante, irmãos, que Jesus ele faz aquilo que está além do nosso alcance. Jesus faz o milagre. Os discípulos não podiam multiplicar os pães. Aquela história conhecida que a gente tem, né? Que a gente diz assim, os homens podiam remover a pedra de Lázaro, mas eles não podiam ressuscitar Lázaro. Então Jesus diz o quê? Tirar a pedra. Aquilo que os homens podiam fazer, Jesus mandou eles fazerem. Mas na hora de ressuscitar Lázaro, não foi outro, foi Jesus que ressuscitou Lázaro. Aqui, irmãos, eles não podem, os discípulos não podem, o homem ele não pode fazer o milagre. Qual é o milagre aqui? A multiplicação dos pães. Esse fica por conta de Jesus, mas observe, irmãos, que quem foi que ficou encarregado de distribuir os pães? Os discípulos. Isso aqui, irmãos, a gente pode fazer aquele mesmo exercício que a gente já fez na primeira distribuição. Isso aqui é uma figura muito interessante do Evangelho. Quem é que tem que distribuir o Evangelho? Somos nós. Nós distribuímos o Evangelho. É o pão. Nós levamos o pão para as pessoas, nós levamos o Evangelho para as pessoas. Mas eu e você não podemos fazer o milagre. Qual é o milagre? Eu e você, meus amados, nós não podemos mudar o coração de ninguém. Você não muda nem o seu. Isso quem faz é Deus. Qual é a função do Espírito? Qual é a primeira obra do Espírito na vida do pecador? A Bíblia diz que o Espírito ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos pregar esse Evangelho, amados irmãos, porque embora seja a obra do Espírito converter o pecador, a Bíblia também deixa muito claro que se não houver a pregação do Evangelho, não vai haver conversão. Veja que coisa maravilhosa, que coisa magnífica, que engrenagem tão bem feita. É algo de Deus. Nesse aspecto, irmãos, nós podemos dizer que nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Observe, irmãos, existe uma ação divina no coração do pecador, mas existe a ação humana. Qual é a ação humana? É a distribuição do pão, é a pregação
do Evangelho. Deus confiou a nós. Se nós não podemos mudar, modificar o coração do pecador, mas para que o coração do pecador seja modificado pelo Espírito, para que o coração do pecador seja transformado pelo Espírito, é necessário que haja a pregação do Evangelho. E quem é que prega o Evangelho? A quem Deus confiou essa missão, essa tarefa? A nós, a mim, a você. Nós somos cooperadores de Deus. Observe, amados irmãos, Jesus dá uma ordem, Ele manda todo mundo se assentar. É interessante, né? Senta no chão. Na outra foi, senta na relva. Aqui está no deserto, senta todo mundo no chão. Jesus deu graças, e quando Ele dá graças, o milagre acontece. E é uma coisa interessante observar, meus irmãos. O milagre aconteceu quando o pão foi partido. E Jesus partiu o pão logo depois de dar graças. Observe, processo. Ele dá graça e parte o pão. O milagre acontece. O milagre acontece, irmãos, quando nós damos graças. Quando a nossa vida, ela é uma vida de gratidão a Deus. E aí alguns comentadores bíblicos vão dizer: o milagre é precedido por gratidão e nunca por murmuração. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. O milagre é precedido por gratidão e nunca por murmuração. E olha uma outra coisa tão maravilhosa que esse texto nos ensina. O verso 8 vai nos dizer que eles comeram e se fartaram. E os pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. E eram cerca de 4.000 homens os que comeram. Observe, amados irmãos, que não há escassez diante de Deus. Às vezes a gente está vivendo uma vida, como alguns dizem, né? Eu estou vivendo na terra seca. Uma linguagem meio pentecostalizada, né? Nos nossos dias. A minha vida está uma terra seca. Dizer que está na terra seca é dizer que está passando por uma dificuldade, por uma escassez de alguma coisa. Mas diante de Deus, meus amados, não há escassez. Observe que daqueles 7 pães e alguns peixes, o povo comeu, se fartou e ainda sobraram 7 cestos. Uma coisa interessante, observe, na primeira multiplicação diz que sobraram quantos cestos? 12. A palavra no original ela é diferente aqui para a palavra para cesto. A palavra para cesto na primeira multiplicação é diferente da palavra para cesto aqui. A palavra que foi traduzida como cesto na primeira multiplicação, ela significa cesto pequeno. Esse cesto aqui do capítulo 8 é o mesmo tipo de cesto que Paulo desceu, né, pelo muro da cidade quando ele estava fugindo para salvar a própria vida. É um cesto grande. Aparentemente, a sobra aqui foi ainda maior. A abundância foi ainda maior. No primeiro foram 12 cestos pequenos. Aqui foram 7 cestos grandes. Cesto que cabia um homem dentro. O tamanho do cesto. Na presença de Deus, meus amados, não há escassez. Na presença de Deus há abundância. Na mesa do Pai há pão com fartura, abundância, riqueza. Agora, irmãos, precisamos compreender que as bênçãos de Deus na nossa vida
muitas vezes elas são diferentes daquilo que muitos esperam como bênção. Para algumas pessoas, ter uma vida de bênção é ter riqueza, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um emprego bom, ter saúde, Você pode estar cheio de problema de saúde e mesmo assim estar cheio da graça de Deus, cheio das bênçãos de Deus. Você pode estar passando por dificuldade financeira e mesmo assim estar cheio da graça de Deus. Nós precisamos aprender a reconhecer a graça de Deus na nossa vida e entender, meus irmãos, que a graça de Deus ela não está resumida a riqueza e bens materiais, bens terrenos. Se Deus quiser nos dar, Ele nos dá todas essas coisas. Mas Ele pode nos abençoar mesmo sem nos dar essas coisas. E ainda assim sermos grandemente abençoados por Deus e ricos da graça e da misericórdia de Deus. A Escritura diz que grande fonte de lucro é a piedade com quê? Com contentamento. O que é que está dentro de nós? Tem gente sofrendo, irmãos, tem gente entrando em crise de ansiedade e de depressão, tendo muita coisa, mas quer mais. Nós precisamos aprender o que é o contentamento, o que é a piedade com contentamento e o que é de fato, o que de fato significa a bênção de Deus na nossa vida. Agora observe, meus amados, o texto vai dizer que logo a seguir Jesus embarcou juntamente com os discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Eu já expliquei que é uma das cidades ali daquela região. Verso 11: saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Veja, irmãos, que coisa impressionante. Jesus vai com os discípulos e logo se encontram com ele os fariseus, os opositores de Jesus. Eles estão sempre prontos, né? Eu sempre digo, aonde você encontra Jesus nos evangelhos, sempre tem algum fariseu do lado, né? Só que os fariseus, eles viviam no encalço de Jesus, mas com a motivação errada. Os fariseus viviam no encalço de Jesus tentando encontrar alguma falha, procurando algum defeito, criando situações, inventando situações para se oporem a Jesus. E observe, irmãos, essa situação, ela traz sofrimento para Jesus, ela traz pesar. E eu quero refletir com você alguma coisa sobre isso aqui, porque imagine, meus amados, que a incredulidade dos homens, ela é pesarosa para Jesus. Veja a situação. Os fariseus vêm tentando Jesus, e o verso 12 vai nos dizer que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, quando Jesus estava diante da incredulidade daqueles homens. Os comentaristas bíblicos são unânimes aqui para dizer que esse gemido é um gemido de sofrimento, um gemido de pesar. Isso nos ensina, meus amados, que a incredulidade dos fariseus, ela trouxe sofrimento a Jesus, e isso também nos ensina que os piedosos, eles sofrem com o pecado daqueles que estão ao seu redor. O servo de Deus, ele não pode viver, ele não deve viver alheio à incredulidade dos que estão ao seu redor. Salmo 119, 158 diz assim, vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra.
Ezequiel 9, versículo 4 diz: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dela. Ele diz: olha, marca, esses aí são dignos. Essa marca aqui não é a marca da besta não, viu, irmãos? Marca os que suspiram e gemem por causa das abominações. 2 Pedro 2,8 diz: porque este justo Ló, que vivia, peraí, eu troquei tudo aqui, deixa eu começar de novo a ler o versículo. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas dele. Ele está falando de Ló. Ló era justo, Pedro está dizendo aqui, e ele atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 2, ele diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Veja, irmãos, quantos exemplos nós temos aqui, nos mostrando, nos ensinando, que o cristão ele deve sentir o pecado daqueles que o rodeiam. Parece que nós estamos meio anestesiados. O corre-corre da vida, as coisas desse mundo, as coisas que nos distraem, as distrações desse mundo, têm anestesiado o nosso entendimento. E eu temo, meus irmãos, que nós estejamos um tanto indiferentes para com aqueles que estão ao nosso redor e que não têm Cristo. Nós precisamos lutar mais pela salvação daqueles que estão ao nosso redor. Aqueles fariseus viviam o tempo todo perseguindo Jesus, criticando Jesus, procurando algum erro em Jesus, viviam criando tudo, inventando de tudo. E isso toca no coração de Jesus. Jesus se compadece, ele tem compaixão por aquele povo. Jesus chora, meus irmãos, pelo pecado dos ímpios. Ele chorou diante do pecado de Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo dos meus braços, como a galinha ajunta debaixo de suas asas os seus pintinhos. Jesus chora, Jesus se compadece, Jesus clama pelo pecado dos ímpios. Ainda que eles estivessem o tempo todo perseguindo, acusando, apontando e tentando matar Jesus. Eles eram os algozes de Jesus, eles eram os opositores de Jesus, aqueles que queriam acabar com Jesus. Mas Jesus estava compadecido pela dureza do coração deles. E esse sentimento, ele deve também ser o sentimento do crente. As pessoas podem nos perseguir, as pessoas podem até querer o nosso mal, mas não cabe em nós, meus irmãos, não cabe em nós o sentimento de ódio, de vingança, de raiva contra aqueles que querem o nosso mal. Nós precisamos reagir como Jesus ensinou: ore pelo seu inimigo,
ore por ele. Ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Ame o que persegue você, ore por ele. Clame a Deus, para que Deus transforme o seu coração. Observe que Jesus diz: olha, eu não vou dar nenhum sinal a vocês. Por que vocês querem um sinal? Essa geração pede um sinal. Não vou dar sinal nenhum. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus não deu o sinal a eles, porque eles não queriam aprender. Eles não estavam buscando Jesus, eles não estavam seguindo Jesus pela motivação correta. Eles não queriam aprender, na verdade, eles queriam criar alguma armadilha para Jesus. Eles eram peçonhentos, eles eram como cobras peçonhentas. Estavam tentando armar alguma arapuca, alguma armadilha para pegarem Jesus. Eles não criam em Jesus, eles não aceitavam os ensinos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus. E também, meus irmãos, Jesus já havia dado provas incontestáveis a eles. Quais eram as provas de Jesus? Quando perguntaram a Jesus: tu és o Cristo? O que foi que Jesus respondeu? Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. E a gente poderia continuar acrescentando, né? Os mortos ressuscitam. E Jesus termina dizendo: e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Já havia prova mais do que suficiente para eles. Mas não, eles não queriam de fato um sinal para reconhecer quem Jesus era, porque isso eles já tinham diante deles. Eles estavam movidos por uma curiosidade inútil. Olhe mais uma vez aí o verso 11. Eles saíram, puseram-se a discutir com Jesus e estavam tentando Jesus, pedindo a ele um sinal do céu. Eles tanto estavam querendo armar alguma cilada para Jesus, como também era uma curiosidade inútil aquilo que eles queriam. Queriam ver coisas espetaculares, coisas extraordinárias. Mas Jesus disse: não vou mostrar nada para vocês. Sabe por quê? Porque o que eles queriam não era a verdade de Deus. Não era isso que eles queriam. Tem muita gente assim ainda hoje. Se nós dissermos assim: meus irmãos, quarta-feira vai ter o culto da libertação aqui, o milagre vai acontecer. E se a gente começar a anunciar aí dizendo que quarta-feira tem o culto da libertação aqui, que o culto dos milagres, o culto disso e daquilo, vai vir muita gente querendo ver milagres. Mas essas pessoas não estão movidas pelo amor de Cristo, pelo amor a Cristo. Essas pessoas, meus amados, não estão movidas por aquilo que de fato deve ser. Observe, amados, Jesus não se recusou por outro motivo. Jesus se recusou a mostrar um sinal a eles porque eles não estavam interessados em Jesus. Eles estavam se aproximando de Jesus com motivações escusas. E sempre que alguém se aproxima de Jesus, vendo em Jesus apenas um milagreiro, alguém que faz coisas extraordinárias, ou com objetivos escusos, como diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 29, está pisando o sangue do Filho de Deus. O objetivo de Jesus em ter vindo ao mundo não foi fazer milagre. Ele fez. Jesus fez coisas extraordinárias, curou muitas pessoas, sim. Ressuscitou mortos, expulsou demônios, curou doentes,
fez tantas coisas, fez o bem a tanta gente. Mas havia um objetivo maior e principal. E esse os fariseus não estavam interessados. O objetivo maior, meus amados, e o principal objetivo de Jesus era morrer e dar a sua vida por nós. O sacrifício de Cristo é o maior de todos os milagres, porque Ele nos garante a salvação. E a salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. A salvação é o maior presente, a maior dádiva. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se Cristo te salvou, o que vier é lucro. Somente em Ele ter te salvado, Ele já realizou o maior milagre que alguém poderia fazer. Ele já realizou o maior milagre que poderia acontecer na sua vida. Porque como a Escritura nos ensina, nós falamos no início, não é obra humana. A salvação não é obra humana, é obra divina, é obra de Deus. Ele usa os meios passa também por nós. O Evangelho precisa ser pregado. Como crerão se não ouvirem o Evangelho? Paulo diz: como crerão se não ouvirem? O Evangelho precisa ser pregado. Mas a obra de salvação realizada no coração do pecador é um milagre divino. Se Deus te salvou, Ele já te deu a maior dádiva, o maior presente, o maior milagre já aconteceu na sua vida. Se você não recebeu esse milagre ainda, abra seu coração e receba. Você está ouvindo a pregação do Evangelho? Deixe que Deus trabalhe na sua vida, no seu coração. Que o Espírito Santo transforme você e que você receba esse milagre, o pão da vida, que é uma obra divina, uma obra de Deus na vida do pecador. Jesus veio, deu a sua vida, derramou o seu sangue precioso, se entregou por nós, como nós cantamos aqui hoje. Se entregou aos cravos, derramou sua vida na morte, provou a ira de Deus, a ira amarga, mas Ele nos deu a sua doce graça para nos fazer viver. Que Ele nos abençoe.